Olá Camila, um prazer novamente estar aqui com vocês na Rende Prêmio News TV, passando aí informações, e questões da área condominial. Novamente aqui direto de Brasília, trazendo informações e questões realmente polêmicas e de grande importância para o seu condomínio. Bem, hoje eu vou falar de duas questões. Vou tratar um pouquinho sobre o que envolve a questão da prestação de contas do síndico, que nós sabemos, como já foi falado anteriormente, numa Assembleia Geral Ordinária, na qual nós chamamos de AGO, para simplificar. E quando há prestação de contas ou não, nós falamos de uma questão muito polêmica, que as pessoas querem sempre contratar a chamada auditoria. O que fazer numa auditoria? Quais são as dicas de uma auditoria? Bem, diante dessas questões, eu vou levantar algumas polêmicas importantes que têm que ser previamente analisadas, antes que a Assembleia delibere sobre uma contratação de uma auditoria. Bem, como é que nós podemos trabalhar? Quando nós sabemos que a Assembleia Geral Ordinária, a AGO, ela ocorre pelo menos uma vez ao ano, conforme preceitua o artigo 1348 do Código Civil. Bem, então o síndico, normalmente naquela fase do primeiro trimestre, ou seja, até o final de março, é quando ele realmente tem que apresentar suas contas, chamar essa Assembleia. É claro que normalmente pode acontecer em outros meses, sim, isso vai de acordo com a convenção. Então, cuidado com a sua convenção, leia a sua convenção para ver quando é que vocês têm que chamar a Assembleia. Tem convenções que determinam o mês do meio do ano, julho, então não há uma regra específica, isso é convencionado. É claro que as AGOs normalmente ocorrem após essa mudança da database, porque lá tem a questão das prestações, os valores dos funcionários, que é o contrato hoje que realmente, diante da prestação de terceirização dos serviços no condomínio, é o que realmente é muito pesado. Então, diante disso é que se faz lá uma previsão orçamentária. Bem, passada essa fase, é claro que o síndico, na hora que ele vai prestar conta, ele vai explicar toda a parte de gestão dele financeira, administrativa, e vai ser avaliado pela Assembleia. Lembrando que conselho ele só dá parecer, e nós vamos falar sobre isso. E quem aprova as contas de forma absoluta a Assembleia. A gente fala de forma relativa porque eu digo que sempre que a decisão de uma Assembleia ela é relativa e nunca soberana. Mas na prestação de aprovação de contas, sim ou não, é a Assembleia que tem esse poder, tá certo? Bem, numa Assembleia Geral Ordinária o síndico vai, como foi falado, apresentar todos os seus aspectos. E o presidente do conselho, ou juntamente com o conselho, vai lá à frente dar o parecer sobre o que se encontrou e como está a questão dos balancetes durante aquele período do ano. Tá certo? Bem, lembrando que uma AGO pode ocorrer 2 vezes por ano. Então há casos de AGOs que o parecer do conselho vai ser semestral e não anual. Passada essa fase, coloca-se lá o presidente da Assembleia, coloca em votação. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque na hora de votar se aprovam ou não as contas, temos que lembrar que são pelo menos 3 tipos. Ou seja, nós temos o quê? Aprova as contas, vai colocar isso em pauta na Assembleia o presidente, aprova as contas, aprova com ressalvas ou não aprova. Então, veja bem, nós temos 3 tipos. Muita gente coloca assim, aprova ou não aprova? Errado. Nós podemos aprovar as contas do síndico e, claro, diante da apresentação do conselho e diante dos pareceres feitos lá no balancete, dizer que aprova com ressalvas. E aí, então são 3 votações, são 3 tipos de votações. E aí tem que se avaliar. Bem, a questão, e por experiência, alguns anos que eu tenho nessa Assembleia, nós temos que tomar um certo cuidado. Em que sentido? Muitas pessoas criam problemas durante o transcorrer do ano, diante de notificações, multas, ou até questões meramente pessoais contra o síndico. E chegam numa Assembleia e querem votar não aprovando as contas do síndico como uma forma de represália. O que nós temos que entender é que existe uma questão meramente que nós temos que analisar diante dos gastos, que é a parte financeira. Ou seja, temos que concluir e o síndico tem que disponibilizar os balancetes com muito tempo de antecedência para que esses balancetes possam ser avaliados pelos moradores e não no dia da Assembleia. Então você tem lá vários tomos de balancetes e a pessoa na hora não tem condições, a Assembleia, de estar olhando naquele momento para dizer se aprova ou não as contas. E aí quando há uma questão de perseguição, há problema pessoal, há a questão, ele me notificou ou me deu uma advertência por causa do meu cachorrinho, ou por causa do salão de festa, por causa de barulho, então as pessoas criam esse embate.
E aí sabe que aquele momento é o momento que vão chegar lá e dizer, ah, agora é minha vez, né? Agora eu vou lá e não vou aprovar as contas do síndico para ele ver o que é bom. Então, tomem cuidado, isso é muito importante, porque do momento que você não aprova as contas, seja pelo motivo que vocês acham, os condôminos vão achar, pode trazer diversos transtornos. Então, avaliem. Realmente há casos que as contas não devem ser aprovadas, até pelo próprio relatório do Conselho, né? O Conselho Fiscal. Bem, diante disso, a gente pede sempre que analise e que as pessoas que estão lá no dia da Assembleia votem de forma consciente, né? Nós temos que votar de forma consciente. Saber, sim, o porquê que vamos aprovar, ou aprovar com ressalvas, ou não vamos aprovar as contas. Porque através disso é que nós vamos ter realmente ciência do que realmente está acontecendo no condomínio. Então, por exemplo, vai aprovar as contas, ou seja, tranquilo, a Assembleia viu, o parecer do Conselho foi positivo e a Assembleia vota em aprovação de contas. Caso aprove com ressalvas, é importante deixar claro que ressalvas são essas. O Conselho tem que apresentar, o Conselho Fiscal tem que apresentar. E essas ressalvas, é interessante que, caso haja as ressalvas, dê um prazo para que o síndico apresente e corrija as ressalvas, tá ok? Essas ressalvas são pequenos problemas, alguns detalhes que são importantes ser colocados sim pelo Conselho em Assembleia e a Assembleia aprova com ressalvas. Então, abre-se um prazo de 30, 60 dias, dependendo da questão, da dimensão do que são essas ressalvas, para que o síndico regularize, né? E caso não aprove as contas, tem que se tomar um certo cuidado. Por quê? Por que não aprovou as contas? E aí a gente fala, não pode envolver questões pessoais. E sim, meramente o quê? Administrativas e financeiras, nesse sentido. Principalmente financeira, porque os balancetes ali estão sendo aprovados. Bem, nós estamos falando de contas. Diante disso, o que é que nós temos que deixar muito claro? Bem, caso não sejam aprovadas as contas, algumas medidas podem ser tomadas. Dentre elas, a contratação de uma auditoria. Essa auditoria, ela pode ser exercida de uma forma que vá se passar a contratar um auditor. Esse auditor vai fazer um levantamento e aí eu chamo a atenção um detalhe, eu não diria nem detalhe, de uma grande relevância. Ou seja, existem diversos auditores. Nós sabemos que auditar a empresa não é a mesma coisa que auditar condomínio. Então, quando você for contratar ou a Assembleia dispor da avaliação de um contrato de auditor, é importante que o auditor ele tenha, sim, já especialidade nessa área de condomínio. Por quê? Porque quando a gente audita balancetes, normalmente trabalhamos com números, né? De uma forma geral, receita e despesa. Isso é que muitos auditores e empresas fazem também. Só que é importante deixar claro que condomínio existe regramentos, ou seja, o auditor de condomínio ele vai avaliar os procedimentos do síndico, ou seja, em relação às decisões que foram tomadas, às contratações, as decisões que foram tomadas, aí eu digo em assembleia, o que rege a convenção, o que rege o regimento, as normas e as leis do condomínio. Então, há as questões procedimentais, para saber, por exemplo, se está na convenção, o condomínio, o síndico foi lá e cumpriu. Se está numa determinação de assembleia, se o síndico foi lá e cumpriu. Se as questões envolvem quórum. Então, há uma análise muito específica do auditor de condomínio, que tem que ser realmente bem regrada e apresentada. Então, não contratem qualquer auditor. Exijam sim uma experiência, se aquele auditor tem realmente uma bagagem na área de condomínios. Tá? Isso é muito importante, porque eu já peguei aqui como advogado, eu recebo auditorias para que a gente tome algumas providências extrajudiciais e até judiciais e percebo que algumas auditorias, vou dizer assim, a gente tem vontade de rasgar, porque realmente elas não são conclusivas, elas são embaralhadas e não trazem a finalidade aquilo que a auditoria realmente tem como papel. Mas lembrando, muita gente pensa em auditoria como forma, vamos pegar o síndico, vamos agora acabar com a vida dele, vamos correr atrás. Não, a auditoria, gente, ela é para fazer um levantamento geral. E não é só quando não aprova contas, a auditoria ela pode ocorrer a qualquer momento. Tem condomínios mesmo que fazem auditoria preventiva, ou seja, fazem uma auditoria mensal. A contabilidade, no caso a administradora, passa lá os balancetes, passa por uma empresa auditar e aí sim se entrega para o conselho avaliar. Então isso pode ser feito. Não quer dizer que a auditoria seja simplesmente cair, digamos, né, falando de uma expressão, matando em cima do síndico. Vamos pegar o síndico, aquele que realmente é o responsável por isso. Então, essa auditoria é contratada e aí se levanta tudo. Né? Ou seja, por exemplo, o meu contrato jurídico com os condomínios, ele também entra numa auditoria. Ele é auditado para saber como é que está sendo feito o meu trabalho, se está sendo cumprido as normas, o que realmente traz o contrato de uma forma geral. Então, feita a auditoria, aí sim avalia o síndico com aquela comissão, se criou uma comissão ou com os conselheiros,
para avaliar o porquê, no caso aí, as contas não foram aprovadas. Quais são as irregularidades? Então eu digo para vocês, eu já peguei auditorias com diversos problemas. Olha, a auditoria realmente, quando ela vai a fundo, de uma forma bem específica, ela consegue, se for o caso do condomínio, pegar alguns problemas, que a gente no dia a dia não tem essa capacidade. E nem conselho tem, porque mal consegue avaliar um balancete. Então, dependendo do condomínio, é muito importante. E não é muito caro. Eu não sei cada mercado, cada cidade com as suas características, mas eu digo que a auditoria preventiva ela é muito boa, porque antes a gente diz aquele famoso jargão, antes prevenir do que remediar. Tudo é mais barato na prevenção. E auditar também. Então, auditoria preventiva eu recomendo muito hoje que os condomínios adotem essa auditoria. Bem, e aí, claro, que depois do que a auditoria no relatório, no parecer apresentar, nós aí, advogados, vai ser passado para a comissão, vamos tomar as providências, né? Vamos notificar as empresas, notificar o síndico, notificar aquelas pessoas que, diante de uma auditoria, possam se manifestar e apresentar suas defesas, apresentar suas justificativas. E a partir desse momento nós vamos avaliar. Então, há casos e casos, a auditoria em relação a empresas terceirizadas, questão dos recolhimentos, questão de prestação de serviço, bem como com a própria administradora, que ela não deve ser nunca... porque como ela tem a parte contábil, nunca deve ser administradora auditar, porque o contrato dela também será auditado, tá bom? E aí a gente possa depois, claramente, apresentar isso para a Assembleia. E voltando lá atrás, como eu fui falado anteriormente, o que eu digo para vocês importante? Caso as contas do síndico não tenham sido aprovadas, e aí com base nessa auditoria, podemos ingressar com uma ação judicial para que caso o síndico não chame uma assembleia para regularizar, para que veja as responsabilidades do síndico, que aí a gente fala de responsabilidade civil, e alguns casos até criminais, no caso de apropriação indébita, né? E a parte de indenização, seja ela do dano material, para a gente poder realmente averiguar e também ver a questão das responsabilidades das empresas em relação à prestação de serviço. E aí, claro, as ações judiciais cabíveis em cada caso, tá certo? Mas lembre, voltando, a gente fala de prestação de contas e pensem 2, 3 vezes antes de não querer aprovar a conta do síndico. Realmente, se não tiver como aprovar, votem e não aprovam. Agora, não fique só por isso. Também, caso a Assembleia tenha deliberado em não aprovar as contas, é importante que se tome providências. E simplesmente, não aprova, e aí eu vejo muito dos condomínios, e aí, o que fez? Não aprovou as contas, por quê? E às vezes há questões muito graves. Agora, tem que se avaliar. Porque também fazer uma auditoria, sendo o síndico a função dele e ele com todos os documentos na mão, eu vejo uma dificuldade enorme de empresas que vão auditar lá o síndico e ele continua, e aí é difícil dele passar documentos, passar contratos, porque ele acha que aquela auditoria realmente está sendo uma perseguição. E aí cria-se um caos no condomínio. Então, temos que ter esse cuidado, temos que avaliar, porque depois um processo judicial que envolva auditoria é muito caro, o juiz pode pedir uma perícia, o juiz pode até mesmo pedir uma segunda auditoria, que seja ela judicial, então tudo isso é custo, não é barato para se contratar e se fazer. Por isso a responsabilidade de vocês, condôminos, para realmente terem certeza na hora de votar. Por isso avalie antes, procure os balancetes, procurem participar do condomínio de forma prévia para que realmente não chegue numa assembleia e não saibam o que votar, tá bom? Bem, é com você, Camila, novamente, satisfação. Semana que vem estamos de volta aí com mais novidades. Um grande abraço para vocês.